Dia na paz, tudo ótimo? Mateus 6,33, por favor. Um viver transformado, um viver transformado. Mateus 6,33. Espero que você tenha tido um tempo de festas muito significativo, edificante, que a sua vida tenha sido inspirada nesses dias últimos. Para muitos foram dias muito cansativos, para outros dias de grande diversão, e espero que você continue nessa expectativa de dias melhores, né? Dias melhores. Então, aos que ainda não falei, um feliz ano novo, que Deus a todos nós abençoe, segundo dia do ano, e eu acredito que escolhemos estar no melhor lugar. Mateus 6,33 diz assim: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e algumas versões está em essas outras coisas, algumas versões está essas coisas vos serão acrescentadas. Pai, obrigado por esse segundo dia do ano, um dia em que a igreja se reúne para te adorar em cultos coletivos. Obrigado pela possibilidade de termos virado o ano de forma saudável, com expectativas incríveis. Obrigado, porque temos a certeza que, assim como nos sustentou em 2021, o Senhor também nos sustentará em 2022. Obrigado, então, pelo teu cuidado. Obrigado pelo renovar de nossas forças. Obrigado, porque nos traz uma nova expectativa quanto a dias melhores, e isso é incrível. Muito obrigado, porque Tu és a nossa fonte de renovo, Tu és a nossa fonte de força, Tu és, Senhor, sim, aquele que nos cobre de forma tão extraordinária, que mesmo em nossas fraquezas, no final nós percebemos que crescemos, amadurecemos. Que o Senhor então possa nos ensinar em todo esse ano, te servir de todo o coração, seja cada irmão, cada irmã, aqueles que o Senhor acrescentou, aqueles que o Senhor ainda acrescentará. Obrigado, Senhor, por cada um que, mesmo ferido, machucado, escolheu estar presente, estar te servindo, estar ali buscando a Tua face, submetendo as Suas direções. Que o Senhor possa, no Teu tempo, restaurar vidas, renovar ministérios, para que de fato possam continuar te servindo de todo o coração. Que seja então janeiro, Senhor, um tempo de grandes reviravoltas ministeriais, renovos ministeriais, para que não haja dúvida quanto ao Teu ser, a maneira como o Senhor cuida da Tua casa, do Teu reino. Assim nós oramos, Senhor, pedindo instrumentalidade na palavra, que as palavras próprias do pregador fiquem de lado, os pensamentos, e que somente a Tua palavra seja pregada, aquilo que vai trazer edificação à Tua casa, Senhor. Que seja assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, um viver transformador. Eu penso que iniciarmos um ano com uma temática dessa nos traz uma inspiração maior sobre o quanto é digno viver de forma transformadora. E olha, esse viver de forma transformadora ou transformadora não iniciou em nós para nós mesmos, mas iniciou no Senhor para nós. Então, se nós compreendermos
como é importante vivermos uma vida transformadora, então precisaremos primeiro compreender de onde vem essa vida transformadora. E sem sombra de dúvidas, essa vida transformadora vem do Senhor Jesus para as nossas vidas, porque sem a presença dele, sem andarmos com ele, nossa vida não teria novidade de vida. Nós continuaríamos vivendo uma vida achando que estava ali nos alegrando, mas na verdade entristecendo o coração do bom Pai. Então, automaticamente, se nós podemos hoje viver uma vida transformadora, precisamos olhar para aquele que é a fonte de toda essa transformação, que mudou a nossa mente, que mudou o nosso coração, que mudou as nossas intenções, que nos deu uma percepção de vida diferente, aquele que nos tirou daquilo que era comum, daquilo que estava sendo regido pelo pecado, pelo diabo, pelo mundo, e nos trouxe a compreensão que existe sim uma possibilidade de viver, mas um viver saudável, um viver contente, um viver prazeroso na presença do Senhor. Então, automaticamente, se queremos nós vivermos essa vida transformadora, precisamos compreender que ela vem do bom Pai. Então, automaticamente, em uma segunda percepção, se nós queremos viver essa vida mais intensamente, precisaremos mergulhar no Senhor, conhecê-lo de todo o coração, buscar o seu entendimento quanto aqui alguns pontos de coisas que vivemos no nosso dia a dia, buscar de todas as formas tirarmos determinadas coisas do nosso dia a dia para nos aproximarmos ainda mais dele, e isso através de coisas mínimas, através de coisas até mesmo cotidianas. Mas não seria possível determinarmos essas coisas, reconhecermos que coisas são essas, se antes não andássemos com o Senhor, se antes não buscássemos dia após dia, se antes não andássemos em um verdadeiro relacionamento com Ele. Por isso é importante, em terceiro ponto, nos relacionarmos com esse Deus Todo-Poderoso, andarmos com Ele dioturnamente, buscando de fato aquilo que Ele pensa para nós, aquilo que Ele pensa para a igreja, aquilo que Ele quer que façamos. Queridos, desse ano de 2022, nós precisamos então reconhecer que Deus é que nos dá essa vida transformadora, que Ele que é sim essa fonte de transformação, e que para isso nós precisamos ali estar andando dioturnamente, o conhecendo. E para isso precisamos tomar alguns cuidados. Mateus capítulo 6, do versículo 22 ao 24, diz que lâmpada para os nossos olhos é lâmpada para os nossos corpos, nesse caso para o nosso corpo. Precisamos, então, para termos uma vida melhor, tomarmos cuidado com aquilo que estamos vendo, tomarmos cuidado com aquilo que vai se apresentando para todos nós. Os olhos são candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então tome cuidado com aquilo que você está vendo. Tente, como diz em Colossenses capítulo 3, pensar nas coisas que são de cima. E olha, pensar naquela percepção, me permita aqui a minha interpretação, está também no olhar para as coisas que são de cima, se atentar para as coisas que são de cima, não tirar os olhos do Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Então, olha, se os nossos olhos são lâmpadas, são candeias, que é o termo bíblico que acabamos de ler aí nas telas, são lâmpadas para o nosso corpo, então precisamos observar mais o que estamos olhando ou quais cenas estão sendo apresentadas para todos nós diariamente. Precisamos ter esses cuidados, porque tendo esses cuidados, nós teremos o nosso viver consagrado ao Senhor. Uma vida transformadora passa não apenas de reconhecimento daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Ele é para nós, aquilo que nós precisamos buscar nele, mas passa também pelo crivo daquilo que nós precisamos tomar cuidado no nosso dia a dia. Deus não vai mandar um anjo dizendo, veja isso, não veja aquilo.
É algo que nós precisaríamos fazer. Quando nós temos os nossos filhos novos, e hoje eu posso falar dessa forma porque Deus me deu 2, tem coisas que a gente vai ensinando desde mais novo. Quando é muito bebezinho, nós tiramos de perto aquela situação, mas quando ele vai crescendo, eles vão crescendo, já tendo um racional, nós vamos ensinando-os a decidirem, e é comum nós falarmos, não faça isso, eles irem lá e fazerem aquilo, e aí como ensinamento nós falamos, viu porque eu falei para você não fazer isso? É importante você obedecer, e aí quando ele vai fazer, criança é uma benção, volta a fazer a mesma coisa depois, mas vai e faz mais reticente, até que então consiga decidir por si mesmo, de fato, que aquilo não é bom, aquilo na verdade está fazendo muito mal. Precisamos ter esse cuidado, precisamos nos atentarmos para aquilo que estamos vendo. Estava, possivelmente agora em janeiro, vamos pregar sobre alguns cuidados ainda mais sobre família, e eu tenho usado uma frase muito comum, não é minha frase, entenda bem, não é minha, foi o resultado de algumas percepções, então eu resumi dessa forma: nós, servos de Deus, estamos perdendo em todo o tempo no que se refere à educação dos nossos filhos, porque os ataques são muito ferozes e são contínuos o tempo todo. Então nós precisamos tomar muito cuidado para que nas oportunidades que Deus nos dê, nós possamos ganhar o coração dos nossos filhos, para que eles continuem dando os ouvidos deles para aquilo que estamos falando. Meus filhos gostam muito de um filme chamado, melhor, não vou falar aqui, mas quem quiser depois me procura, eu posso falar um particular, mas é de uma cidade de animais, onde já não existe animal fera e é um animal que é o devorador e o animal que é devorado. Então todos vivem harmoniosamente numa única cidade, e o sonho de um animal era ser policial, e logo no início, estava vendo esse filme dia 31 com eles, e aí a mocinha que quer ser policial diz, você pode ser tudo aquilo que você quiser. A minha mente linkou com vários outros comerciais, comercial da Barbie, comercial do Bradesco, comercial do Santander, comercial do Itaú e alguns outros desenhos que vão dizendo, não importa aquilo que é certo ou errado, seja aquilo que você quiser ser. Impossível minha mente não linkar para a ideologia que está por trás dessa frase, seja aquilo que você quer ser. Essa frase surgiu nos Estados Unidos do movimento feminista, que diz, mulher, você pode ser aquilo que você quer ser, o corpo é seu, as regras são suas. Eu parei para ver aquele filme e a minha mente imediatamente falou, opa, peraí, olha a ideologia de todo filme. Eu não estou dizendo que meus filhos não viram, entenda bem, eu estava vendo o filme com meus filhos, eu estava vendo com eles. Um mundo em que não existe aquele que devora, o devorador, e não existe aquele que é devorado. Então, um mundo de igualdade. E aí é impossível não lembrar daquilo que surgiu em 1960, que foi a teologia da libertação, que revolucionou todo mundo, dizendo sobre o grito dos oprimidos, o pedido de igualdade de direitos. E na teologia da libertação surgiu a igualdade entre ricos e pobres. Aí as filhas da teologia da libertação surgiram, o movimento Power Black, ou o poder do negro, a igualdade de direitos entre os pretos e os brancos. E aí depois surgiu o movimento feminista, que pedia a igualdade de direitos entre homens e mulheres, e os movimentos continuaram evoluindo, e hoje nós estamos no movimento que chamamos de movimento queer,
e é pouco conhecido no Brasil desse nome, mas é mais conhecido como movimento inclusivo, que fala sobre a importância da igualdade do direito entre aqueles que são do gênero padrão e daquele gênero de escolha, gêneros de escolhas. Então, no final, todo mundo é igual. Cuidado com o que estamos alimentando a nossa alma, porque pode ser muito danificante para tudo aquilo que Deus quer fazer, melhor, aquilo não que Deus quer fazer, mas para aquilo que nós somos. Porque quem muda os pensamentos do Senhor? Ninguém. Quem pode impedir os planos do Senhor? Ninguém. Mas nós precisamos nos atentarmos. Precisamos cuidar para que as nossas vidas não sejam de forma alguma movidas por aquilo que não está no coração de Deus. Por isso, segundo ponto nessa questão de o que nós podemos fazer, nós precisamos, aí sim, Colossenses capítulo 3, por favor, nos atentarmos em algo interessante. Se os nossos olhos, nós precisamos tomar cuidado com o que nós estamos vendo, ser forte não é ver tudo o que queremos, é selecionar aquilo que nós podemos ver, aquilo que podemos fazer. Colossenses 3, do 1 ao 3, por favor, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Olha o termo, procurar. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E olha como o autor, que Paulo, ele aponta, não é só procurar as coisas que são do alto, que você pode ficar olhando para o céu procurando o OVNI, disco voador. Entenderam esse negócio? Então você pode ficar olhando para o céu sem nenhuma expectativa, mas o Paulo não deixa em aberto. Paulo diz: olha, procurem as coisas do alto, onde Cristo está. Então ele dá um direito, um endereço. Ele diz assim: ali, ó, tá vendo? Aquele ali que é o padrão de vida para nós. Então não é só olhar por olhar, é olhar com uma direção, com o norte. Então, onde Cristo está sentado, à direita de Deus, que mostra a autoridade. Vai lá, mais um. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. Olha o termo, mantenham. Por quê? Se é manter, porque é possível não mantermos. Quem compreendeu isso? Uma interpretação rápida. Se a mantenham, é porque é possível nos perdermos nesses pensamentos. Então, uma vida com Cristo, uma vida transformadora, não é só contando com aquilo que Deus fez no primeiro baque, você fala: transformei a sua vida, mas é aquilo que nós vamos vivendo no dia a dia, dia após dias após dias. Então esse cuidado é diário. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. E é fácil todos nós nos desviarmos em nossos pensamentos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. É fácil, meus irmãos. Todo dia somos atacados com coisas, às vezes palavras, às vezes pensamentos errados, que não brotaram nem nós, mas vieram de terceiros. Coisas que não são agradáveis. Então, mantenham. Quando vocês perceberem que os pensamentos que estão permeando a sua mente não são do Senhor e eles estão tomando proporções muito grandes, mostram que talvez nós estejamos vivendo um ataque espiritual. E o que nós precisamos fazer? Guerrearmos com as armas que o Senhor nos deu. Então nós precisamos imediatamente dizermos: Senhor, cobre a minha mente com o teu capacete.
Esse pensamento está tomando a minha mente e está aqui abafando o meu coração. É possível todos nós vivermos esses ataques nas nossas respectivas mentes? Não é só possível, acontece. Todos nós somos atacados. Todos nós. E por isso é importante mantermos os nossos pensamentos nas coisas do alto e fazendo força. Manter, às vezes, não é na base de facilidade, é na base de guerra, é na base de força, é na base de esforço. É como se nós estivéssemos fazendo algo pesado e para concluirmos uma missão temos que tirar aqueles dizem no mundo esportivo, aqueles 10% de força que você nem sabia que tinha, mas tem lá guardado. Então é aquele momento de grande esforço para falar assim, Senhor. Então quando nós estamos sendo atacados, nós temos que tirar esses 10% de forças que nós nem sabemos que tem, mas tem lá, e fala, Senhor, eu tenho que estar em Ti, porque se não estiver em Ti, eu vou sucumbir diante desses pensamentos que estão vindo. E olha, acredite, esses pensamentos não giram apenas no mundo íntimo, sexual, esses pensamentos envolvem o todo. Então desfoque só nas coisas íntimas, e coloque o seu pensamento no todo, o que está te atacando. E quando isso vier, submeta diante do Senhor. Repito, todos nós vivemos isso. Alguns com mais intensidade e outros com menos intensidade. Mas todos nós vivemos isso. Pode voltar lá, por favor? Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Deus, está escondida com Cristo em Deus, ou seja, uma vida transformadora está sempre no Senhor. Então, quando nós vivemos essa vida transformadora, nós nos dedicamos, nos esforçamos para que isso seja uma realidade contínua do nosso viver. Porque muitos, não digo hoje, porque hoje é um dia típico, eu não estou mirando para A ou para B diante de Deus, não estou fazendo isso. Mas eu digo assim, porque muitos, e é uma realidade para todos nós. Quantos de vocês aqui estão aqui hoje, mas em algum momento se sentiram desmotivados a estarem aqui nesse lugar? Por uma situação, por outra. Tem alguns que lutam contra essas desmotivações e buscam real sentido, e às vezes estão corretos em suas desmotivações, porque realmente foram desmotivados a estarem naquele lugar, mas aí buscam em Deus a força para permanecerem. Tem outros que não, por causa de qualquer situação, buscam até mesmo motivos para se desmotivarem. Não, eu não quero ir mais, então vou buscar um motivo. Tem que ter motivo. Então eu vou buscar um motivo. E aí busca um motivo para se desmotivarem estar. Mas olha, meus irmãos, que esse ano de avivamento seja um ano em que nós possamos queimar cada vez mais no Senhor, ao ponto que seja vocês que estão aqui nesse dia mais atípico, ou nos outros domingos, outras quartas, em todas as outras atividades no dia a dia, mas que a nossa vida queime a tal ponto para nós conseguirmos no Senhor motivarmos aqueles que estão ou desmotivados de forma legítima ou desmotivados por forma criada a estarem também juntos servindo no reino do céu. Então, quer seja os que com motivo ou sem motivo, que a vida deles sejam tão queimadas ao ponto de eles realmente vibrarem em Deus, ao ponto de serem renovados. Mas olha, vai ser o motivo da pregação de mais tarde. Nós não podemos tirarmos os olhos ou a atenção naqueles que estão se entregando, aqueles que estão feridos, mas estão andando, naqueles que não querem,
nesse fim de ano, Deus falou algo comigo. Eu estava um pouco assim, talvez como você. Aí, uma palavra de uma pessoa querida mexeu comigo, né? E ela falou algo que fez todo sentido, que aquilo que Cristo já fez para a minha vida. E aquilo foi tão renovador. É muito bom quando nós andamos com pessoas espirituais. Muito bom. Porque, sabe, elas enxergam a legitimidade naquilo que estamos vivendo, mas elas não potencializam aquilo que estamos vivendo. Elas servem como verdadeiros bombeiros, como verdadeiras pontes. E elas vêm sempre com palavras que estão no coração de Deus para os nossos corações. E aquilo, às vezes não, na maioria das vezes, é essencial para nos demovermos nos nossos impulsos e pararmos e refletirmos: Senhor, é verdade isso que está sendo dito. Então, se cerque de pessoas espirituais em tudo. Porque nos momentos de maior tensão na sua vida, essas pessoas irão te ajudar a se centralizar naquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Então se cerque dessas pessoas. Mas a palavra que veio ao coração foi sobre Davi, o seu comandante e seu exército. Saul estava assim, querendo matar Davi de todas as formas. Corrigindo, Absalão estava querendo matar Davi de todas as formas. Mas não era só Davi, ele queria matar o próprio pai. E ele humilhou o pai. Ele pegou todas as mulheres do pai, pegou no sentido literal, né? Pegar. E ele levou para a cobertura do palácio, e ele se relacionou intimamente com todas as mulheres do pai. Ele humilhou o pai diante de toda uma cidade. O pai não queria briga com o filho, então o pai fugiu. E o filho, tomado por vingança, queria matar o pai de todo jeito. Até que então, os guerreiros de Davi, os fiéis, que eram sanguinários, mas eram fiéis, um dia que conseguiram pegar Absalão, mataram Absalão. E quando a notícia chegou até Davi, Davi começou a chorar como um pai normal faz. Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Abi, na linguagem árabe, dá a expressão de pai. Absalão vem do derivado da palavra shalom no hebraico. Então, era mais ou menos assim: o pai da paz, na verdade, se tornou o pai da guerra. Mas Davi chorava pelo filho que saiu de suas entranhas. E ele chorava dizendo: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. O pai da paz se tornou um pai de desgraça no coração do pai dele. E aí esse comandante falou: Senhor, é legítimo que tu estás chorando pelo teu filho. Ouçam isso. É legítimo que você está chorando pelo seu filho. Mas o seu filho não queria nada com nada. Seu filho queria te matar. Seu filho te humilhou. Seu filho rebentou com o seu governo. Seu filho não só te perseguiu, mas perseguiu aqueles que eram os líderes do seu governo. E com todo respeito, se o Senhor não consegue comemorar a morte do seu filho, então pelo menos comemore a ação legítima de coragem dos seus guerreiros que foram lá e acabaram com a perseguição que estava sobre você. Quem entendeu esse negócio? Às vezes nós queremos honrar desonrando quem está fazendo. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque o coração pode ser pai da paz, mas a intenção pode ser matar. E às vezes nós, com o amor de Cristo que temos, queremos envolver todos. Vem. E quando na verdade nós precisamos estar muito ligados. Senhor, o que está acontecendo? Me mostra.
faz isso. Por quê? Porque apesar de todas as dores ali, e esse é o contexto incrível, nós não podemos chorar por aqueles que estavam buscando a morte, em contrapartida ao sorrir com aqueles que nos deram libertação, livramento. A vida de vocês, pais, eu digo pais, pai e mãe, não é? Vocês líderes eclesiásticos ou líderes de empresa, pastores, pastoras, não é fácil. Eu sei disso. E olha que envolvi pais. A maioria daqui são pais, correto? Então, assim, o peso, dependendo daquilo que você receber, quanto maior é dado, mais é cobrado. Mas existe um peso, independente daquilo que nós estamos desenvolvendo. Então, existe um peso ali de cuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado para que, chorando por Absalão, nós não matemos quem está guerreando por nós. Aí sabe o que Davi fez no final? Segurou o choro e foi para o meio do exército dele, porque ele não poderia chorar uma morte e menosprezar o ato de coragem do exército inteiro dele, que deu a vida por ele. Então segura, é teu filho, mas segura, porque tem muita gente que lutou por você, Davi, então cai dentro. Na verdade, nós acabamos chorando sozinhos, mas precisamos ser sempre fonte de reconhecimento e honra para aqueles que estão fazendo coisas. Pensar nas coisas que são de cima. Pensar nas coisas que são de cima. Uma vida transformadora. Obrigada a vocês que vieram aqui. Obrigado a todos que se dedicaram no ano de 2021. Obrigado a todos que começam a se dedicar nesse ano. Teremos mudanças, algumas colocações importantes para darmos mais giro em alguns aspectos na casa. Mas obrigado por toda a dedicação, obrigado por você ter tido paciência, buscar no Senhor. Quem busca no Senhor nunca é confundido. Obrigado por você botar o coração em Deus. Que Deus te abençoe de forma sobrenatural nesse 2022. Que os seus olhos estejam, sim, em coisas mesmo, sabe, cuidadosas, mínimas. E que você consiga honrar, que você consiga amar, que você consiga se dedicar ainda mais, que você consiga servir ainda mais. Se você se inspirar, venha mais tarde, eu quero trazer essa mensagem sobre Davi e Absalão, e eu queria falar mais coisas. E eu penso que Deus falou muito ao meu coração, Ele pode falar também ao seu coração sobre isso. São coisas que todos nós vivemos. Tem filhos dentro de casa que fazem tudo pelos pais, e os pais no final às vezes ainda não desprezam, é outro termo, desprezar, reconhecem. E onde então tem que estar o nosso coração nisso? Essa passagem fala muito sobre essa realidade. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar e dividir em classe. Podemos dividir em classe? Podemos fazer aqui? Está ficando legal, então vamos dividir em classe. Tá? Rede Kid, tudo indica que em fevereiro a gente vai voltar com a classe do domingo de manhã, mas ore, a gente precisa de mais pessoas, né, para voltarmos de forma saudável com a Rede Kid em todos os dias, de manhã, quarta-feira, e é importante cada vez mais pegarmos força nisso. Se você pode, fique sobre os teus pés. Eu vou orar aqui terminando, e aí a banda vai estar tocando aí um pouco, enquanto a gente vai se organizando em classe, tá bom? Que Deus
abençoe a todos nós nesse ano, nos ajude a mergulharmos nele e realmente a nos dedicarmos naquilo que Ele está fazendo e realizando.